Mano, você já pensou ganhar 4 mil reais por mês? Cara, eu não sei nem o que eu faria com tanto dinheiro assim. Um oi pra todo mundo, eu sou a Agatha e sejam bem-vindos ao Apressada. Esse canal é criado pra eu compartilhar com vocês os meus delírios sendo uma intercambista pobre. Porque só pode ser um surto da minha cabeça e da de vocês que eu vou ganhar 4 mil reais no exterior. Porque sim, a gente enche os olhos quando a gente vê o salário de au pair e converte pra moeda brasileira. Mas vamos começar por aí. Não converta dólar pro real. Você ganha em dólar, você gasta em dólar. Então não tem 4 mil reais trabalhando como au pair. Tem 195,75 dólares por semana como o salário mínimo para esse intercâmbio maravilhoso que é o au pair. Então sim, pode ser que com essas taxas de conversão a gente vê no dólar bater 5,50, 6 reais. A gente fica toda empolgada fazendo a conversão no Google, pensando que vai viajar, fazer compra, comprar eletrônico. Já dizia aquele ditado clássico dos imigrantes. Quem inverte não se diverte. Porque sim, pode parecer que esse nosso salário de 195,75, que vale lembrar que é o mínimo, gente, vocês podem e devem negociar o salário. Pode parecer uma fortuna quando a gente tá falando da conversão para moeda brasileira, mas a nossa moeda é uma das mais desvalorizadas no mercado. E como você vai estar nos Estados Unidos, não tem ninguém lá que vai aceitar receber o seu dinheiro de dólar para real, a não ser que você esteja fazendo uma troca na casa de câmbio, porque você está nos Estados Unidos, então as compras devem ser pagas em dólar. A não ser que um dos seus planos pós-au pair seja voltar pro Brasil com uma boa quantia. Então sim, aproveite as altas do dólar durante o ano e vá mandando o dinheiro pro Brasil aos poucos. Pra que assim, quando você chegar aqui, tenha uma poupança bem gorda do dinheiro que aí sim você vai poder usar em real. E uma pergunta que eu já vi muita menina fazendo e eu, por mais estranho que pareça, não tinha me feito, mas depois de muita enciclopédia do grupão, eu acho que eu consigo responder, é a pergunta de: é o suficiente? 195,75 dólares por semana é o suficiente pra sobreviver nos Estados Unidos e viver toda a vida que essas blogueiras au pairs no Instagram contam pra gente? E eu vou dizer que eu não me perguntava isso, porque eu achava que eram 195,75 por mês. E o pior, eu achava Incrível. a gente que tá no Brasil, tá acostumada a receber salários pequenos, ver um salário grande desse, porque sim, é uma grande quantia de dinheiro, levando em conta que você não gasta com nada, você não paga aluguel, comida, internet, em alguns casos nem a gasolina, que a Host Family pode prover esse benefício pra você, mas é um benefício, não é uma regra. Então sim, você tem 200, eu vou falar 200 porque fica muito mais fácil do que ficar repetindo o 95,75 quebradinho por semana. E se a família faz questão de pagar esses centavinhos quebrados, que família boa que eles são, hein? Já pode preparar que o próximo episódio de Mukiranas da Discovery vai ser a sua Host Family. Então, partindo do princípio que são 200 dólares pra você usar com você, acho que basta o planejamento para que você consiga alcançar todas as suas metas durante o intercâmbio de au pair. Mas por isso é muito importante que antes de ir você tenha um planejamento do que você quer fazer, do quanto de dinheiro que você precisa para fazer isso. Por exemplo, todos os meus planos pós-au pair, Eu tenho 6 ao todo. Eu acho que eu sou um pouco controladora. necessitam que eu tenha muito dinheiro, mais de que 5 mil dólares guardados. É muito dinheiro e eu preciso de um planejamento semanal regradinho para que no fim do meu programa eu não passe aperto com esse dinheiro que eu preciso. Então se planeje, veja quais são os seus objetivos. Se você quer viajar, separe uma quantia do seu dinheiro toda semana para viagem. Se você quer guardar dinheiro para ficar como estudante, faça essa conta do seu salário semanal, o quanto você pode gastar e o quanto você precisa guardar para sua faculdade, para sua pós-graduação ou qualquer curso que você queira fazer nos Estados Unidos depois do seu au pair, ou até se você quer trocar pro seu visto de turista. Quando o seu programa acabar, você precisa ter 6 mil em conta. Então sim, para tudo que você for fazer no seu pós-au pair, você precisa ter dinheiro guardado. Então faça esse planejamento semanal, porque sim, os 200 dólares dão para alguma coisa. Porque eu acompanho diversas meninas que ficaram como estudante, que migraram para outro país, que simplesmente decidiram usar os 30 dias do Grace Period, aqueles 30 dias que a gente ganha no fim do intercâmbio, do primeiro ou do segundo ano, caso você tenha estendido o programa para viajar pelos Estados Unidos, e a pessoa guardou todo esse dinheiro para poder usar esses 30 dias como mochilão pelos Estados Unidos. Então é questão de planejamento. E como eu mencionei, 195,75 é o mínimo. E se a pessoa é muquirana para te pagar 75 centavos, Corre. algumas famílias arredondam para 200, algumas famílias oferecem mais. E você também pode pedir, não tem nada que te impeça de pedir um aumento no seu salário. É claro que é sempre bom você ter algo para contrabalancear com esse pedido. Então seja a mais para poder ganhar a mais. E claro, converse com a família de um jeito mais tranquilo, para você não chegar para eles colocando o pé na mesa e falando: sim, eu quero 500 dólares por semana e vocês vão pagar isso mesmo. Vocês que lute. Não, né, gente? Vamos pensar um pouquinho e fazer isso de um jeito mais educado possível. Algumas famílias podem não querer te dar esse aumento, algumas famílias preferem negociar esse aumento com seus au pairs para o segundo ano, mas nada te impede de pedir esse aumento logo no primeiro. É um dos meus requisitos que eu recebo um pouco a mais, porque eu tenho muita experiência com crianças, meu inglês tá muito bom, modéstia à parte, e eu tenho outras características que podem me destacar como au pair. Então eu acho que eu mereço mais, vou passar isso pra Host Family. E se eu encontrar uma Host Family que forneça esse benefício, é claro que vai ser o match perfeito. Mas você sabia
que tem um estado nos Estados Unidos que você nem precisa negociar o seu salário pra receber a mais? Pois é, se você tá aqui no canal há algum tempo, você já me viu mencionar a lei de Massachusetts. Se eu falar o nome desse estado certo, o vídeo inteiro, eu mereço teu like. O estadozinho difícil, viu? Então, o que é essa lei de Massachusetts? Por que em Massachusetts as au pairs ganham mais e nem precisam negociar por isso? A lei de Massachusetts, ela foi efetivada em 2019, ela não é uma lei de 2019, que já estava tramitando no governo do estado devido a um processo com a Cultural Care e algumas host families sendo acusada por algumas au pairs. E diante desse processo, um juiz de Massachusetts decidiu incluir as au pairs na lei dos trabalhadores domésticos do estado. Então isso garantiu mais direitos para as au pairs, que agora são amparadas além da lei federal pela lei do estado, porque os Estados Unidos são uma federação, então cada estado tem uma legislação diferente. Apesar de ter a legislação federal, cada estado é livre para fazer sua própria legislação, até certo ponto. Não entendo de lei americana, mas o consenso básico que vocês precisam saber para entender essa lei é esse. Eles são uma federação, mas os estados têm autonomia. Então essa lei de proteção, de apoio aos trabalhadores domésticos, acabaram incluindo as au pairs, que de certo modo são trabalhadoras domésticos, elas trabalham no ambiente doméstico, logo elas devem ser incluídas nessa lei. E beneficiadas por isso, as au pairs passaram a ganhar por hora e não por semana, como costuma acontecer nos outros estados. Então, como o salário por hora no estado de Massachusetts é de $14,25 por hora, as au pairs que antes ganhavam 4 e uns quebrados por hora passaram a receber esse valor 10 vezes maior. E a cada ano ele sobe mais. Ou seja, as informações que eu estou dando pra vocês aqui agora, ano que vem já vão estar um pouco desatualizadas, porque o salário sobe a cada ano. Lá em 2019, quando essa lei foi aprovada, o salário mínimo estava cerca de 12 e uns quebradinhos por hora, mas já era bastante coisa, em vista de quem recebia 4. E lembra que eu disse que os Estados Unidos são uma federação, mas que os estados têm autonomia para legislar no seu território? Pois é, a lei federal que legisla sobre o programa de au pair diz que a au pair pode trabalhar por 45 horas por semana. Só que no estado de Massachusetts, o limite máximo de horas por semana é de 40 horas. Ou seja, a au pair que precisaria trabalhar essas 45 horas ganha essas 5 horas a mais na semana como hora extra, que é o valor da hora mais a metade. Ou seja, $21,37 por hora extra. Mas se você já tá curiosa para saber qual é a soma de todo esse valor e qual que é o salário semanal de uma au pair em Massachusetts, deixa seu like, comenta, compartilha com seus outros amigos que também querem fazer o programa de au pair e que ficaram empolgadíssimos com esse aumento de salário no estado de Massachusetts. Então, uma au pair que trabalha 45 horas por semana, que é o máximo do programa e que é o que a maioria das famílias precisam, ela ganharia hoje, com o salário mínimo de 2022, a bagatela de $675 por semana. Eu sou rica! Eu sou rica! Maravilhoso, não é? Pois é, quase isso. Acontece que a família também pode fazer deduções no salário de au pair. Porque se você se lembra no começo do vídeo, eu disse que nos seus R$195,75 por semana estão inclusos a sua alimentação e moradia. Eles não podem te cobrar por isso, e é por isso que os $200 dão pra você se virar no intercâmbio. Dá pra fazer muita coisa se você tiver planejamento, a não ser que você esteja em Massachusetts. Porque aí a família tem direito de fazer uma dedução no seu salário destinada ao home and board, ou seja, à sua alimentação e moradia. E da sua alimentação, ou seja, as 3 refeições diárias que você tem direito pela lei federal, a família de Massachusetts pode descolar do seu salário o valor de $42 por semana para suprir essa necessidade. E eles também devem deduzir do seu salário $35 pelo seu quarto, ou seja, você está alugando esse quarto no estado de Massachusetts. Então todas as deduções que a host family de Massachusetts pode fazer, ao todo somam $77 por semana, deixando a pobrezinha da au pair de Massachusetts com um salário base de $599,85 por semana. Muito pouco, né? Uma tristeza. A verdade é que a au pair em Massachusetts, se foi triste um dia, ela não lembra. E o problema é que com todo esse aumento de salário das au pairs em Massachusetts, algumas famílias deixaram o programa e as poucas que ficaram estão nas poucas agências que ainda estão trabalhando nesse estado. E isso até seria um lado ruim se algumas host families não tivessem preferido diminuir a carga horária das suas au pairs de 45 horas para menos, para que eles pagassem menos também. Você ganharia menos, ou o mínimo de todos os outros estados, para trabalhar até 20 horas por semana. Ou seja, não tem desvantagem. Você vai trabalhar menos e vai ganhar o que as outras meninas também estão ganhando. Então você vai ter mais tempo para viajar, para ter o seu tempo off, porque reduzir de 45 para 20 horas semanais é uma folga gigantesca. Mas se a host family não reduziu essas horas, o seu salário vai para $570 por semana se você faz as 40 horas, ou quase $600 se você faz as 45, mesmo com os descontos. Então esses seriam mais ou menos alguns prós e contras de ser uma au pair em Massachusetts. Prós,
todos. Contras nenhum, né? Mas uma parte muito ruim é que, como eu disse, o fluxo de famílias em Massachusetts ficou um pouco menor devido a essas novas regras. Mas as famílias que estão lá estão dispostas E não tem nem como não tá, né? É obrigação delas. a pagar esse valor a mais ou reduzir as suas horas. Então eu não vejo malefício nenhum em escolher uma família no estado de Massachusetts. E uma das agências que ainda estão realizando o intercâmbio de au pair em Massachusetts é a Cultural Care, que tem a sua sede no estado de Massachusetts. Então o fluxo de famílias nesse estado pela Cultural Care é muito maior. E a Au Pair America, ou a APA, também é uma das agências que ainda atendem o estado de Massachusetts. E eles também têm bastante famílias lá. E outras duas agências que eu quase não vejo ninguém falando sobre elas aqui no YouTube são a Euro Au Pair e a Inter Exchange. As duas também trabalham no estado de Massachusetts, assim como a Great Au Pair, que logo vai ter vídeo aqui no canal sobre. E eu não sei dizer pra vocês como é que tá a questão do fluxo com eles, mas se você é de uma dessas três agências, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguma au pair deles que está em Massachusetts, se você tá online e alguma família desse estado entrou em contato com você. E claro, se você quer o vídeo dessas agências aqui também, na nossa série de qual é a melhor agência. E muita gente cogitou a ideia em 2019 de que o au pair ia acabar por causa dessa lei, porque o salário tava muito alto, as famílias não iam querer. Mas continuam existindo famílias em Massachusetts que vão te pagar esse valor. Elas podem estar num número reduzido, mas ainda existem. E a esperança de todos nós é que essa lei se espalhe por toda a Federação Americana e que cada estado estabeleça o seu mínimo salarial como o salário das au pairs. Então, se esse é o seu plano, vale a pena esperar um pouquinho mais enquanto você tá online pra ver se aparece uma família desse estado. Ou então procurar nos grupos de Facebook ou pedir ajuda de alguns LCCs pra poder encontrar uma família nesse estado que você tanto quer. Mas um ponto que é bem polêmico em ser uma au pair em Massachusetts é que você é obrigada assim, tipo, no nível máximo, a pagar as suas taxas. E o que são essas taxas? As taxas são nada mais, nada menos do que o imposto de renda americano. E se você recebe acima de 10 mil por ano, você precisa declarar. Porque você tem um Social Security Number ativo que consta como trabalho, como no visto de au pair, que você tem um trabalho remunerado, você precisa declarar as suas taxas anualmente e são cerca de 10% do seu salário anual. Ou seja, na casa dos 1.000, 1.200, dependendo do ano e do mês que você iniciou o seu intercâmbio. Como eu disse, você precisa ter um piso anual salarial acima de 10 mil por ano. As au pairs não fazem essa quantidade por ano, porque quem recebe o mínimo dos 195,75 faz no máximo 9 mil e uns pouquinhos. Então, tecnicamente, você não é obrigado a pagar. Só que as agências recomendam que guarde $20 por semana para poder pagar as suas taxas quando acabar o ano. Se eu não me engano, é em abril. Mas todo ano tem uma discussão no grupão entre pagar e não pagar as taxas. E como a au pair em Massachusetts fatura mais que 10 mil por ano, ela é legalmente obrigada a pagar essas taxas. As au pairs da categoria Extraordinary, que recebem 250 por semana, também são obrigadas. Mas acompanhando esse debate todo no grupão desde 2019, o que eu mais vejo quando vai chegando perto da data de pagar as taxas é a clássica pergunta: e se eu não pagar? O que vai acontecer comigo? Porque no Brasil, se você fica devendo imposto de renda, é um inferno, você não consegue fazer mais nada. E a resposta que eu tenho pra e se eu não pagar é a seguinte: vai na fé. É de bom tom? Não é de bom tom. Se você se casar durante o seu intercâmbio, pegar o green card, se você quer ficar como estudante, se você quer tentar um visto de trabalho que vai te levar a um green card lá na frente, pode ser que te dê problema. Conheço meninas que não pagaram, casaram então com o green card, caminhando pra cidadania e nunca tiveram que pagar as taxas na época do au pair. Mas pra quem é azarado, qualquer coisa que cai do céu é cocô de urubu, eu vou pagar as minhas taxas. Então minha recomendação é: pese suas prioridades. Se você for fazer um ano e rachar fora, vai pagar pra quê? Mas se você pretende ficar, pese as consequências e veja o que compensa pra você. E uma coisa que eu fiquei bem curiosa quando eu tava pesquisando sobre essa lei pra trazer aqui pra vocês, essa lei de Massachusetts, era sobre a semana de férias. Porque como a au pair não tá trabalhando, como é que ela ganharia o equivalente a 45 horas por semana? Então não, nas semanas de férias, os 14 dias que você tem direito como au pair no seu primeiro e no seu segundo ano, você continua recebendo o salário mínimo, que seria o de 195,75. Porque até 20 horas trabalhadas, você recebe o mínimo. E como você não trabalha nas férias, você também recebe o mínimo. Então é isso pro vídeo de hoje. Se inscreve, é de graça. Deixa um like, é de graça também, pra gente fazer essa comunidade do au pair crescer aqui no YouTube e trazer mais pessoas pra conhecer esse intercâmbio maravilhoso. Até semana que vem.